nós temos aqui soluções complementares. Então, se você entender a Metso sempre foi muito forte no processo de comunicação, né? E tinha uma posição um pouco mais, um pouco menos agressiva na área de processo, a parte úmida. E a Autotec é uma empresa extremamente forte na área de processo, a parte úmida, flotação, filtragem, etc. Então, quando a gente pega isso dentro de um processo, um escopo, a gente vem desde a primeira parte de britagem, ou seja, não tem nada em mina, dentro da mina a gente não tem, mas desde a parte de britagem até a parte metálica. A Autotec tem um escritório em Belo Horizonte e um centro de serviço em Serra, em Vitória, principalmente para atender Vale ali, né? A parte de pelotização também é muito forte deles, que a Metso antigamente também não tinha, né? Então, a parte de Belo Horizonte, nós também temos um escritório que é em Pedro Leopoldo. Fechamos Belo Horizonte e mudamos para Pedro Leopoldo, que é do lado do aeroporto, né? Onde nós temos um centro de serviço. Então, a gente unificou. Então, muito provavelmente, nós vamos permanecer com o escritório no centro de Belo Horizonte para atender as engenharias, para atender os clientes importantes ali. E vamos permanecer também com o centro de serviço ao lado do aeroporto de Confins. Como comentei, né, principalmente a parte úmida, todo o processo úmido da área de mineração vai estar a bordo dessa solução com a tecnologia Autotec, né? A parte de comunicação, moagem, britagem, peneiramento continua forte dentro a parte ex-Metso, hoje Metso Autotec, né? E a Autotec tem um DNA interessante na área digital. Ela tem soluções de digitalização na área úmida, que também nós pretendemos transportar para a área seca. Então, esses três pilares aí, úmida, seca e digitalização como uma plataforma, é uma coisa que também vai vir bem forte. Uma coisa muito forte antes do segmento é o DNA que vem da Metso na área de serviços. Então, a Metso, historicamente, e no Brasil não é diferente, mais de 50% do negócio está em serviço. Então, o que a gente vai fazer com essa quantidade de pessoas que nós temos, falando Brasil agora, né? Perto de, só em serviço, nós temos aproximadamente 400 pessoas. Essas pessoas, esse grupo, ele vai estar recebendo treinamento para essa nova tecnologia que está agregando na Metso Autotec. Então, nós temos uma capilaridade de atendimento hoje em serviços que vai ser muito positiva. Paraupebas, Pedro Leopoldo, Sorocaba, Serra, em todos os locais a gente tem pessoas na área em serviços. Então, isso vai ter um grande atendimento ao cliente, fundamental. Falando em segmentos, a área de agregado segue, mas segue independente. Está dentro da Metso Autotec, é uma área um pouco diferente, logicamente, vocês conhecem muito bem, segue como um pilar fundamental, isso veio da Metso e está lá sem grandes movimentações de produto, de pessoas, de solução. Então, continua lá, fundamental, mineração propriamente dita, a gente vai focar. A gente vai ter uma participação muito forte em ferro, mas a tecnologia do Autotec é muito em polimetálicos. Então, você tem zinco, ouro, níquel, então isso cobre, né? Então, isso vai estar dando um ganho bastante significativo em termos de atenção. Então, nós temos que aumentar a atenção nesses polimetálicos. Então, zinco, ouro, cobre, níquel. Não, absolutamente é foco estratégico, são os projetos menores. Absolutamente. Esses projetos maiores que, logicamente, sustentam a empresa no mundo todo, são mega projetos, são fundamentais numa empresa do porte da Metso Autotec, essa nova empresa, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, em perder atenção nos projetos de médio porte, né? Comparado com médio porte. São projetos que ele tem uma necessidade tecnológica, porque muitas vezes as escalas de produção são menores, ou seja, precisa ter mais eficiência por tonelada processada, precisa tirar mais com menos capex. Então, é fundamental, são fundamentais esses novos projetos
E, logicamente, esses novos projetos eles têm um posicionamento na decisão diferente dos grandes. Então, o retorno do investimento, dos dois são desafiadores, mas nesse é um pouco a mais. Então, tem alguns clientes que nós estamos processando mineral para ele, uma certa quantidade. Por exemplo, tem um cliente que uma parte da planta ele vai comprar, e uma parte da planta para complementar a produção, ele nos chamou e falou assim, vocês querem produzir para nós? E nós colocamos o ativo, nós colocamos a mão de obra, colocamos o serviço, a manutenção, as peças e faturamos por tonelada processada. A pergunta é muito boa. Você lembra que a Metso lançou há pouco tempo atrás a sua solução para tratamento de rejeitos? Tem um projeto, tem uma solução para isso, e a Outotec também tem. Mas, se a gente falar em rejeito, a gente está falando principalmente de umidade, né? De parte úmida. Então, a gente tem pelo menos 3 soluções de filtragens conhecidas, filtro prensa e filtro disco a bordo, que é a solução hoje que é utilizada largamente, como vocês sabem. Então, aí a gente vê uma posição muito forte nossa nessa solução. A parte de espessamento está dentro do escopo, a parte de bombeamento está dentro do escopo que nós temos. Então, hoje a gente tem uma solução que eu diria end-to-end, na parte de do recebimento do rejeito até a colocação do rejeito seco. A parte de manuseio, que a parte de transportador, peneiramento, tudo já vem a bordo. Filtragem, tem 3 soluções no mínimo hoje de filtragem. Espessamento, tem 2 soluções no mínimo hoje em espessamento. Ciclone, tem a solução de ciclonagem também. Bombas, tem a solução de bombas. Então, acho que dessa parte a gente só não tem os tubos. Quando a gente fala em automação, a gente fala em automação de plantas, né? E hoje a gente tem exemplos no Brasil de plantas bem automatizadas no ponto de vista de sensoriamento. Então, a gente tem clientes que têm SDCD, que é o Sistema Distribuído de Controle Digital, que acessam os equipamentos, acessam os dados, e eles utilizam isso para operar a planta. Esse é um ponto. Então, existem algumas empresas, não todas, que estão relativamente bem estabelecidas no ponto de vista de automação do processo. Tá. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, primeiro desafio, é a gente ter acesso através dos portais e da segurança da informação. Então, como um fornecedor, poder ter acesso a isso, entrar nos gateways para entrar e ter acesso. Então, esse é um primeiro desafio do relacionamento. Então, isso vai passar por NDAs e tudo mais. Qual que é o desafio do Brasil? Muitos equipamentos no Brasil não têm nenhuma instrumentação. E a instrumentação é a que coleta a informação. Então, a gente tem muito equipamento na base do Brasil que está com relé, que está com uma instrumentação elétrica do passado. Então, precisaria instrumentá-los para depois tirar a informação. E o último desafio é infraestrutura de comunicação nessas plantas. Então, quando a gente vai lá para o norte, e na planta, você sabe que o celular não funciona. Né? Então, nós vamos ter acesso à rede do cliente para trazer essas informações. Aí volta o primeiro ponto, que é a segurança da informação e trafegar na rede do cliente para buscar essas informações. Então, essa empresa nova, ela não tem a pretensão de ser, lógico, a única empresa do mercado nessa segmento de mineração, mas a gente tem a pretensão de estar podendo, junto com o cliente, ter o melhor serviço do mercado. E o serviço, não estou falando só de mão de obra, de peças, é serviço como um todo, um serviço de solução, um serviço de trazer o melhor remédio para a dor que os clientes têm hoje. E se a gente pode dar um recado, contem com a Metso no sentido de ser o parceiro para que a gente possa transformar essa realidade que a gente tem hoje, essa realidade de minérios com baixos teores, com demandas de segurança cada vez mais iminente nas plantas. Esse é um outro marco importante da nossa empresa: segurança de operação, segurança das pessoas, segurança de todo sentido. Então, eu acho que essa empresa
nova, e aquele slogan que a gente coloca aqui em inglês é curto, mas ele faz sentido. Quando a gente fala que nós somos um parceiro para uma mudança positiva, quer dizer o seguinte, quer dizer que o nosso posicionamento no mercado vai ser que nesse ambiente de mudanças que a gente vive, louco, maluco, né? E a pandemia é uma delas, né? Contem com a Metsu Outotec para ser o parceiro para uma mudança positiva do seu processo, mudança positiva da sua empresa, mudança positiva do seu posicionamento com o seu cliente.